Alô, alô, boa noite, sejam todos bem-vindos. Peço desculpas aí por um breve atraso, alguns problemas técnicos aqui, mas já estamos iniciando então nossa live Masterclass. Seja bem-vinda aqui, mamãe Hack, né, mãe? Seja aqui sempre bem-vinda. Vou pedir aqui também Felipe, né? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar uma abordagem de um tema tão essencial para a nossa sociedade. Eu estou vendo aqui que a luz está meio complicada. Deixa eu ver se eu arrumo o ângulo aqui. Se tem se ajuda aqui um pouco mais. Deixa eu ver. Não estou conseguindo aqui. Patrícia, meu amor, seja bem-vinda também. Vamos falar hoje sobre síndrome do pensamento acelerado, tá? Então, se está chegando agora, tá? E tiver alguém para convidar, chama porque a gente vai começar uma hora de conteúdo e de muita informação. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu peço que venha aqui para o @dr.eduardohack, que é o nosso Instagram. Semanalmente a gente tem conteúdos de lives, né, com aprendizado e diariamente nós fazemos postagens, né, com informações que evocam direto e diretamente um quesito chamado inteligência emocional, né? E isso aí conversa com vários aspectos que vão desde conexões e relacionamentos, foco produtividade para a tua vida pessoal, a tua vida profissional, né? E também com relação, olha só, uma base de tudo isso chamada vitalidade, né? Saúde e bem-estar. Perfeito? Então, se você ainda não me segue, segue aí, chama alguém, né? Eu estou aqui também para falar para vocês, fazendo um convite para o nosso YouTube. Nós temos um canal lá que é o Instituto Hack. Também tem informações que podem ajudar a gente a crescer. Analise, seja bem-vinda também. E vamos dar início então, né? Boa noite, a nosso tema, que é o Síndrome do Pensamento Acelerado, tá, gente? Eu já venho abordando isso já há um tempo com os nossos trabalhos, venho falando um tanto. Toda a nossa área do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, ela fala muito sobre isso, porque é, essa vamos dizer assim, esse mal do século, né, está infringindo muitas saúdes. Eu quero passar para vocês, né, primeiro umas perguntas provocativas, mas eu quero passar uns dados para vocês que vão mostrar um pouquinho o tamanho, né, que é essa loucura disso aqui, tá? Porque hoje, tá, a ansiedade ela está afetando em mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, né? E estima-se, tá? Que desses 300 milhões, então 4% da população mundial tenha transtorno de ansiedade, tá? E o que é interessante comentar com vocês, que da década de 90 para cá, tá, houve um incremento disso na ordem aí de 55%, ou seja, metade da sociedade, né, hoje que não tinha, tem ansiedade. E o Brasil, né, especificamente, ele está entre os países com a maior incidência de ansiedade do planeta Terra, tá? Então, é uma incidência assim de a cada 100 mil habitantes, aqui se diz que pode chegar em certos locais, certas cidades, em até 40%. Esse estudo aqui é da Frontiers, tá? É uma incidência muito grande aqui na nossa nação. Seja bem-vindo, Isabel. Seja bem-vindo aqui, Tonho, Wagner, Bush. Gente, bacana que vocês estão aqui, tá? Vai dando um joinha, vai curtindo que o Instagram vai entendendo que é um material de qualidade. Chama pessoas também para aprender um pouco sobre tudo isso aqui, tá? Então, gente, ela é a principal causa, tá, de transtornos e complicações, de estresse e até de complicações e contribuições com a questão da depressão, tá? E ela vai num caminho bem oposto também, no sentido de uma vida saudável, tá? Então, eu quero começar aqui falando para vocês, num formato aqui de provocação, que tudo isso que a gente está falando aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado, é conhecido como ansiedade, é sobre você não estar vivendo o seu agora, tá? Então, eu queria te perguntar aqui, você já sentiu que a sua mente, tá, ela está no futuro? Enquanto o teu corpo permanece no presente? Já sentiu assim? Será que você é esse tipo de pessoa? Olha, outra pergunta aqui, né? Você sabe diferenciar quando é que você está apenas preocupado
do que quando você está ansioso? Hum? E quantas decisões do seu dia a dia elas são influenciadas por medo de algo que ainda não aconteceu? Portanto, gente, com essa introdução aqui, nós vamos estar falando para vocês simplesmente que ansiedade é o excesso de futuro no presente. E nós vamos abordar esse tema agora, tá? Começando com a descrição que o próprio autor Augusto Cury coloca sobre o tema ansiedade, o mal do século, né? Então, se você sofre constantemente com fadigas, com irritabilidade, com inquietação, com dificuldade de concentração e até, digamos aqui, tensão muscular, possivelmente você seja uma pessoa que esteja sofrendo num certo nível, tá, de ansiedade. Os dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, eles apontam, tá, que a ansiedade é uma emoção normal que representa, então, um certo sinal de alarme diante de perigo, de uma ameaça real ou imaginária. É normal as pessoas terem ansiedade. O fato que os autores colocam que existe uma ansiedade normal, comum e até saudável, mas existe essa ansiedade, quando ela passa de um certo limite, uma ansiedade tida como tóxica, né, como o autor coloca. Então, ao invés de ela estar funcionando como um sistema de proteção, de ajuda, de sobrevivência, de fazer você partir para a vida, ela começa a trazer uma série de elementos dificultosos para a vida, né? Quando ela fica exacerbada, quando ela fica desproporcional, quando ela fica além dos limites, ela começa a configurar então um transtorno mental, né? Segundo o Ministério da Saúde. E isso caracteriza então um sofrimento significativo, ele caracteriza um prejuízo, tá, do desempenho social e profissional. O próprio manual, tá, do diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, né, que é o DSM-5, né, usado aí por psicólogos, ele classifica a ansiedade em alguns elementos. Olha que curioso, tá? Nós temos transtorno de pânico, nós temos agorafobia, alguns tipos de fobias específicas. Nós temos o transtorno de ansiedade social, né, ou a tida comumente como fobia social. Nós temos a ansiedade generalizada e a ansiedade de separação, tá? E além disso, né, segundo o próprio Manuel, o transtorno obsessivo compulsivo, né, o tal do TOC, né, e o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, né, quando abordados em conjunto numa linha de cuidado, eles têm sim a presença de sintomas de ansiedade, né? E acaba sendo e podendo ser altamente comórbido, né? Perigoso e, enfim, e que merece uma atenção de profissionais da área da saúde, da psique humana, né? De terapeutas e psicólogos realmente aprofundados nisso. Então, gente, é interessante comentar para vocês que a ansiedade ela é uma resposta natural, né? Ela é uma resposta que interfere na nossa vida cotidiana e que, dependendo do nível dela, se ela está trazendo prejuízos, é importante que a gente procure ajuda profissional para fazer a avaliação e buscar tratamentos adequados. Por que eu faço questão de falar isso para vocês? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque as pessoas fazem diagnósticos aí via web, procuram situações e nem sempre vão direto na raiz da causa. E aí eu vejo gente com preconceitos de buscar ajuda para estar arrumando essas questões. Eu tive um caso de um parente que, em um dado momento, ele falou: Ah, Hack, eu tenho ansiedade. Eu falei: Mas como é que você sabe disso? Ah, eu li isso, li aquilo, li aquele outro, fiz um teste de internet. Falei: Ah, é? E aí, o que que você vai fazer com isso? Ah, nada, eu vou seguir algumas dicas ali. Falei: Ó, se está num nível exagerado, que tal você buscar, né, um profissional da área, né, que realmente ajude você? Estou dizendo porque se você estraga o seu carro, a bateria, você vai no eletricista. Se você está com esse problema de talvez um transtorno de ansiedade, você deve buscar então um terapeuta especializado para estar arrumando isso. Não sei se a pessoa buscou, mas enfim, né, a gente tem todos
predicados para isso e está entendendo agora a importância de cada um desses dados. Meu irmão, seja bem-vindo, o Fran também. Então, meus caros, um dos tantos elementos que vem sendo apontado assim tremendamente sobre esse aspecto é a quantidade exagerada, né, o tsunami, a variedade de informação que nós recebemos atualmente todo santo dia, né? Nós deveríamos ser uma geração, tá, mais feliz, a mais próspera, a com as melhores coisas, dado o nível, né, a quantidade, a qualidade de informações que nós temos. Só que houve um viés aí negativo que nós não entendemos ainda e começamos agora, através dos estudos, perceber que uma certa quantidade de informação que a gente recebe todo santo dia acaba causando até estresse, depressão e ansiedade, porque é muita, muita, muita informação. E isso acaba sendo o oposto, tá, daquilo que seria o normal de ser humano. Então eu te pergunto, quantos momentos você tem parado para respirar? Quantos momentos tem parado para pensar? Quantos momentos tem parado para ser quem você é no seu dia e na sua semana? Desde a escola, eu estou falando dos nossos pequenos, as crianças têm sido ensinadas a ter uma vida 100% preenchida com afazeres, né? Você está na escola, você chega em casa, vai assistir uma televisão, vai usar um celular. Não há tempo até para um tédio, ou um tempo para ter tempo, fazer qualquer coisa. O tempo que ele acaba sendo utilizado para fazer 522 mil coisas e o nosso cérebro está se provando aí que ele não é feito para isso, nem o corpo humano. Então, a gente vê histórias, né, estudos sobre isso, de milionários, né, que teriam condições de fazer 500 mil coisas, mas que tem tudo menos tempo, né? E aí a gente começa a olhar para uma escala daquilo que nós somos, né? Nós somos o que nós consumimos, nós somos o que nós fazemos com o nosso tempo, nós somos aquilo que nós acrescentamos na nossa informação de todo santo dia, com base no que a gente vê nas telas, e agrega para si. O fato é que nós temos na nossa memória um espaço limitado. Verdade, nós temos um espaço limitado. E aí eu te pergunto, o que que você tem colocado no seu cérebro todo santo dia? O que que você quer absorver no teu HD? O que que você está absorvendo no seu HD? E o que que é importante absorver no seu HD? Porque eu comentei, acho que foi na sessão passada, nosso cérebro não consegue absorver dois sentimentos antagônicos, positivos, por exemplo, e negativo, né? Algo de felicidade e tristeza. Não tem como viver. Então, quais são os pensamentos que você carrega quanto ao seu futuro? Quando você chega em casa, o que que você faz quando chega em casa? Você liga a TV, deita no sofá, vai para as redes sociais. O que que você tem feito com isso? Porque você passa um dia no trabalho e carrega seu cérebro com informações, executando coisas, milhares e milhares de, vamos dizer assim, de bytes de informações sendo colocadas na sua cabeça o tempo todo. Você chega em casa exausto, e aí você vai alimentar o seu sistema mais uma vez. Cada passada de reel, cada passada de imagem, com as cores, com os textos, com as informações, com risos, com críticas, cada curtida, cada movimento, tudo aquilo vai preenchendo mais e mais e mais e mais o seu cérebro. Semana saiu um estudo que o uso das telas do celular, que ainda inclusive são telas azuis que nos alertam mais ainda, deixam no estado de alerta, à noite, dependendo do horário, ele chega a funcionar no nosso cérebro como se fosse tomar dois cafés antes de dormir. E olha que situação diferenciada, né? Da nossa existência humana aí de 4 milhões de anos, onde nós éramos caçadores e coletores, que tínhamos que colecionar poucas informações para fazer isso. Imagina um caçador, né? O que ele faria, né?
Era um foco e um objetivo, às vezes durante muitas horas ou dias, ou para colher uma fruta. E hoje a pessoa desenvolve 522 mil coisas durante o dia, e aí de repente ele chega em casa e ele coloca mais um monte. O nosso cérebro não está preparado para isso. Nunca foi. A avalanche informacional que nós temos nos últimos anos, ela ultrapassa todas as barreiras do que seria o saudável e o comum e o ideal para todos nós. Seja bem-vindo aí, Alisson, Celsa e Rita. Ela vai além. E aí, quando você alimenta o sistema, volta lá, tudo que você colocou no seu trabalho durante o dia, mais o que você carrega à noite, eu quero te perguntar aqui, o que que você tem colocado no teu mapa mental? Porque isso vai ajudar a responder a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Quando você olha para o futuro, você vê as coisas de forma pessimista ou otimista? Boa noite, Rondi, seja bem-vindo. Porque, veja, quando as coisas vão para esse sentido, e aí pegando até o esquema do algoritmo, né? Se a gente tem uma tendência a ficar vendo coisas negativas, 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 sei lá, política, 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 piada, 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 é, sacanagem, 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 você está alimentando o sistema. Eu não sei o que você está fazendo, mas de alguma forma, isso alimenta e muda a tua forma de pensar. A chegar ao ponto que algumas pessoas colocam aquelas frases: o que que vai ser de mim se ela está vendo muita coisa negativa? Está absorvendo, consumindo? Ou o que que vai ser do futuro do meu filho se ela alimenta tanto, 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 tanto isso? A pergunta é: será que os seus pensamentos são prósperos? São pensamentos otimistas? Ou eles são escassos, fatalistas, que evocam desesperança? Hum? Isso, meus caros, vai refletir tremendamente na sua ansiedade. Será que a sua ansiedade é uma ansiedade tóxica ou é uma ansiedade normal, como eu falei agora há pouco para vocês, que é até saudável? A normal ela te move, ela gera, né, uma certa preocupação, mas que é uma preocupação até saudável, que te faz partir para ação. Mas quando ela passa do limite, volta a falar, ela não fica interessante para nós. Então, isso se relaciona com a qualidade dos nossos pensamentos. Isso se relaciona, né, com um tema que o próprio Augusto Cury coloca como a inteligência multifocal, né, que é uma teoria sobre a construção dos pensamentos que tem um objetivo de explicar como é que isso se forma, como é que isso realmente molda a mente humana, mas, sobretudo, que onde você está focando há uma tendência de, de forma psicodinâmica, de forma neurolinguística com as palavras, você tem uma capacidade de consciência alterada ou não sobre o teu pensar, teu sentir e o teu agir. E aí eu volto para a pergunta inicial aqui. Será que você tem pensado sobre a ótica do medo? É assim que você, com as coisas que tem consumido? Que o medo ele é uma emoção importante. Ele busca a sobrevivência. Mas se ele está num formato tóxico, isso não é bem interessante. Deixa eu exemplificar aqui para você. É o medo que vai te ajudar você, por exemplo, a atravessar uma rua e olhar para todos os lados. Eu estava semana passada em Curitiba, no centro, que está tomado lá por, enfim, pedintes, drogados, enfim, essa ordem toda que existe nos centros antigos urbanos. E o medo faz a gente ficar preocupado, olhando para todos os lados, pensando que você pode ser assaltado e ter algum problema. E isso é interessante, é saudável, é legal que aconteça. Só que quando ele chega num momento que é tão alto, que é uma ansiedade tóxica, e aí vamos pegar no caso da questão do medo, e ele te paralisa, você fica preso nos pensamentos, né? Você vira um cárcere, você fica ali sem ação. E chega até num certo momento se isolar da sociedade, ficar preso nas ideias. Aí você não desenvolve, não vai para frente. Isso tem relação com a qualidade das informações que você está captando também. A síndrome do pensamento acelerado,
Ela conversa com esse medo aí. Só que ela vai além. Ela é o pensamento que não para. E infelizmente ou não, isso hoje acaba sendo normal, pelo formato que nós estamos vivendo. Hoje, 80% das pessoas têm sofrido disso. Sabe aquela frase de algumas pessoas que diz assim: Ah, mas cara, eu fui ver, minha semana passou. Eu nem vi. Foi assim. Meu Deus, já está acabando o ano. Eu tenho certeza que você já ouviu, está ouvindo isso, já ouviu. E quando você faz esse tipo de perspectiva, quer dizer, você já está vivendo de uma ansiedade, e talvez crônica. Vai saber de quantos anos você pode estar vivendo isso. Mas o fato é que você pode viver diferente. Você pode viver com naqueles 20% que não estão contaminados por isso. Seja bem-vindo aqui, Grazi, Cíntia, Luciene, Renato, tá? Então é sobre isso que a nossa ansiedade vai falando, né? Tem muita relação com as qualidades do nosso pensamento, especialmente sobre a questão do futuro. Eu quero contar para vocês aqui rapidamente é, de reflexos, inclusive da minha vida pessoal, de momentos que eu estava com a vida, com a cabeça lá na lua, pensando em mil coisas para resolver e com dificuldade também. Quando eu fazia o meu doutorado, eu lembro bem disso, das preocupações. E num certo momento que eu falei, opa, a coisa não tá legal. Foi o dia que na universidade eu entrei no carro e fiz assim, ó. Eu peguei o controle do portão da casa que eu morava lá em Santa Catarina e fiz assim, ó. Plec. No estacionamento da universidade. Falei, opa, a coisa não tá legal. É o mesmo exemplo que eu vou te falar quando um dia eu peguei e não achava os meus óculos. E procura, 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 procura. E de repente um dia depois eu vou encontrar o óculos escuro que eu tinha, estava dentro da geladeira. Hã? Você consegue entender o nível que eu estava? Enfim, foi aí que comecei a fazer consultas, né? E perceber algumas coisas. E aí um certo médico me perguntou assim, escuta, você está tendo foco nas suas coisas? E aquilo me pareceu assim altamente simples, mas profundo, sabe? Quando você percebe assim, caramba. Eu tô tendo foco nas minhas coisas, eu tô conseguindo, eu tô com a cabeça lá não sei aonde, faz, lá na frente. Essa me chacoalhou. Mas eu confesso que a pergunta que viria na sequência foi um estrondo para mim. E a pergunta era: escuta, meu rapaz, eu tinha coisa de 32 anos. Ele falou assim: você tem tido tempo para você? Aí eu parei, eu olhei, eu pensei nos meus últimos meses e eu percebi que não. Então, pessoal, a gente às vezes vai tomando decisões e ações que fica num piloto automático e vai deixando da gente mesmo. E às vezes parte dessas decisões e ações elas vêm por, vamos dizer assim, programas que estão aqui no nosso cérebro, na nossa forma de conceber a vida. O Augusto Cury, ele usa um termo muito interessante para definir questão de gatilhos e emoções. Ele chama de janelas killer e janelas light ou lightner, né? Das formas que nós pensamos as coisas. As janelas killers, elas são janelas de memória que abrem para emoções intensas, negativas. Então a gente tem ali raiva, a gente tem ódio, a gente tem ansiedade, a gente tem medo, tá? Elas podem criar bloqueios emocionais, dificultam o raciocínio e a tomada de decisão. Você vai fazendo, 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 enfim, elas têm esse processo, tá? De ser algo destrutivo, traumático, estressante, enfim, são aberturas que nós temos de forma cerebral com as coisas não, né, fáceis. Killer vem de matar, né, de coisa ruim. E o que que o autor coloca? Que elas são abertas, as janelas, quando a gente tem alguns gatilhos, né? Gatilhos são estímulos emocionais ou acontecimentos ou situações que vêm na nossa mente por
experiência que nós tivemos em algum momento, ou falas, ou informações que nós coletamos, que elas desencadeiam as reações emocionais, né, e, portanto, comportamentais também, de forma intensa. Na maioria das vezes, né, são gatilhos negativos, né, que a pessoa tem, às vezes até por coisas simples. Pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um cheiro, pode ser uma música, pode ser um som, tá? Pode ser algo simples, mas pode ser também algo complexo, como eventos traumáticos do passado que, enfim, ficaram ali enraizados nessa pessoa. Então, dependendo das experiências que você teve, do que você viu, ouviu, sentiu e causou forte impacto emocional ao longo da sua vida, essas janelas elas estão latentes, né? E nós também temos o lado positivo que é importante falar antes de mencionar aqui ó, um exemplo do negativo. Mas, por exemplo, né? As janelas light são aquelas que têm emoções positivas, prazer, tranquilidade, lucidez, paz, enfim. São interessantes para o nosso raciocínio, para a nossa tomada de decisão, e elas podem ser acionadas e abertas através de livros, estudos, músicas inspiradoras, experiências positivas, enfim, coisas das mais diversas formas que provoquem o nosso bem-estar. Essas janelas lighteners, né, ou janelas de luz positivas, que são exatamente o contrário das killers, elas são e podem ser acionadas de forma proposital, inclusive ancoradas, né? Os treinamentos emocionais comportamentais suscitam muito isso, mas se você simplesmente pensar, lembrar, se conectar com momentos positivos, você pode também estar abrindo essas janelas, inclusive de gratidão, né, na sua vida. Então, elas têm importância na nossa vida, elas são arquivos de memória que ressaltam pensamentos, sentimentos e ações e que, portanto, elas conversam intimamente com esse tema que nós temos de ansiedade, tá? E por que que isso acontece tanto, gente? Porque esse tipo de pensamento, ele produz uma química, tá? Interna que vai gerar um comportamento. E esse comportamento, portanto, ele vai gerar também um resultado. Qual é o fato? Isso aí, gente, é feito em milésimos de segundos. Flávio, seja bem-vindo aqui, Luciane também. Então, como é que você pode evitar isso nessa questão dessas janelas, esse formato todo aí, né? É você sendo o gestor dos seus pensamentos, de forma racional, que eu já vou falar aqui para vocês uns formatos que existem. Mas é um gestor. Deixa eu citar um exemplo agora do negativo para vocês entenderem um pouco como é que são essas questões aí das janelas killer, tá? Vamos dar um exemplo de alguém que passou, viveu uma vida traumática, de traição e complicações num relacionamento tóxico. E aí ela tem uma questão muito forte, então, com, vamos dar um exemplo aqui de celular, tá? Celular. E que a pessoa, vamos supor que a pessoa já passou por isso, e toda vez que o marido, o namorado, sei lá, vai jogar um futebol, se acaba a bateria do celular dela, porque ela teve experiências traumáticas, a pessoa fica fora de si, né? Ela fica pensando que está traindo, que está em perigo, que está aprontando algo, enfim, pensa as 1.253 coisas não positivas, chega a dar um tsunami interno ali, né? Uma ebulição de sentimentos negativos, fica desesperada, não dorme, respira, altera a frequência cardíaca, de respiração, liga para Deus e o mundo. E quando que a pessoa, às vezes, simplesmente só acabou a bateria. E ela foi jogar um futebol e acabou a bateria, celular acaba a bateria. Mas às vezes na cabeça da pessoa foi de propósito, está me provocando, aconteceu isso. Vocês conhecem gente assim? Conhece história assim? Levanta a mão aí. Pois é, esse é um exemplo prático de janela killer, e a pessoa realmente ela faz coisas e ela fica ali num estado totalmente diferenciado, né? Mas isso acontece com tudo, gente. Isso acontece no seu trabalho, quando um chefe fala tal coisa, um concorrente, um colaborador, quando um filho ou com um par afetivo também fala outra coisa, enfim, são N situações, N eventos que provocam situações na nossa cabeça. Mas o fato é que você pode melhorar, você pode começar a aprender a gerir melhor tudo isso,
Portanto, eu quero saber aqui de vocês se vocês querem que eu mande mais, porque eu vou ensinar umas técnicas para como a gente minimizar, para como a gente colocar informações e ter menos impacto ou menos probabilidade do nosso pensamento acelerado. Então, se você quer, escreve aí, manda mais, tá? Eu preciso sentir de vocês aí que vocês estão querendo realmente aprender e está valendo a pena esse aprendizado, tá? Um conteúdo feito aqui com todo carinho para todos nós crescermos e evoluirmos. Obrigado, Rondi. E olha só, se vocês querem ainda mais, eu vou pedir aqui, ó, a gente fica horas estudando esse conteúdo para passar de uma forma aí divertida, simples, enfim, didática e simples, né, para todo mundo aprender. Assim que termina a nossa live masterclass, eu posto ela no feed do Instagram, tá? E se não fizer muita diferença para você, eu peço aqui 10 segundinhos, né? Clica lá curtindo, comenta algo, manda para alguém que está vivendo nessa aqui, que às vezes o pessoal está assim, na síndrome do pensamento acelerado o tempo todo e não consegue, tá? Não consegue fazer algo diferente. E se puder, salva também. Às vezes você guarda ali, manda para alguém, ajuda alguém. A nossa ideia é impactar vidas e eu estou certo aqui que a gente pode crescer e evoluir juntos. Então é sobre curtir, comentar e encaminhar para alguém, tá? E se você quiser ir mais a fundo, tá? Nós aqui, através das políticas do Instituto Hack, nós temos uma prática. Se você faz um print da nossa live, socializa lá no Stories, me marca, tá? Me marca. Ou posta no feed, sei lá, qualquer lugar. Eu separei 4 presentes para você, que eu sei que vai te ajudar muito. Tá? Se você é uma pessoa que quer entender mais sobre isso, quer se trabalhar nisso, ou conhece alguém que precisa desse tema, tá? Eu estou certo que isso aqui tudo vai te ajudar muito. Além da nossa live masterclass, eu separei 4 presentes. Então, faz um print aí, que eu sei, tá? Que isso aqui vai te ajudar a melhorar. Então, presente número 1, tá? Separei um teste sobre nível, tá, de ansiedade com base no GAD-7, que é um teste internacional que fala sobre ansiedade, né, generalizada de forma da desordem que está isso aí. Tá? É um teste simples, mas que ele já dá uns indicativos se você realmente precisa procurar algum tipo de ajuda profissional, tá? Que é indicado ali, inclusive, no final desse material. Então, faz o print aí, você tira essa dúvida e pode trabalhar, inclusive, com as pessoas da sua equipe, do seu trabalho, da sua família. Quem sabe, né? Você pode ajudar alguém. Presente número 2. Eu preparei aqui uma mini sessão terapêutica autoguiada que você pode fazer consigo ou em pares, tá? Sobre entender e acolher a ansiedade, com base em alguns dos principais autores do mundo que discutem a ansiedade. Então, faz o print, posta aí. E aí eu tenho mais um terceiro e um quarto presente. Um que é um TED, com base na doutora Ana Beatriz Barbosa, que fala sobre o tema. E o quarto é o audiobook do Augusto Cury que eu comentei com vocês. Você pode estar lá de repente dirigindo, de repente caminhando, de repente aí fazendo algum trabalho que não seja tão complexo, ouvindo e trabalhando ali exatamente esse conceito, entendendo um pouco mais de profundidade, algo que é tão importante para todos nós. Então, faz o print, eu estou certo que isso aqui vai te ajudar a crescer e a evoluir mais. Perfeito? Gente, vamos lá para o como resolver isso? Porque olha só, dos autores todos que eu pesquisei sobre como evitar essa questão da ansiedade, nós encontramos 4 grandes exercícios e dicas relevantes para isso. Mas uma coisa interessante comentar aqui, antes de falar para vocês dos 4, tá? Os autores são enfáticos na busca de um negócio chamado manutenção preventiva. Hack, o que que significa isso? Gente, é o seguinte: depois de instalada uma ansiedade, digo já num nível lá patológico, né, dificultoso, de realmente ter que ter um tratamento psicológico ou psiquiátrico, às vezes até medicamental, você, digamos assim, já implantou no seu sistema algo que você vai ter na sua vida, você pode melhorar, você pode resolver, mas você já colecionou algo que pode ser que aumente a chance de voltar, seja reincidente. Você está entendendo? Então, os autores são enfáticos que é muito melhor você investir numa manutenção preventiva, não deixar acontecer primeiro,
para depois remediar. É você estar arrumando as coisas o tempo todo para que isso não aconteça, que não vire crônico, que você não tenha prejuízos na sua vida. Entendeu? Então, pensa nisso, porque essas informações de como combater, né, evitar sem remédio, elas vêm agora com a explicação. E a primeira, segundo o autor, é uma técnica que ele chama de D de dado, C de casa e D de dado de novo. DCD, que significa, se quiser anotar aí, duvide, critique e determine. De novo, vamos lá. Duvide, critique, determine. É algo como se fosse realmente um treino, porque nós aprendemos sobre repetição. Então, meus caros, acho que a primeira coisa a comentar com vocês aqui é o seguinte: até a terminologia que diz lá inteligência emocional, ela às vezes leva uma incompreensão do que é. Porque se você pensar bem, numa ótica simplista aí da teoria do cérebro trino, é que primeiro veio o reptiliano, que é o mais antigo, as próximas camadas vem a questão do límbico, que é o emocional, e a última, o neocórtex, que são das racionalidades, a parte mais lógica, enfim, matemática até diria, né? Então, na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional, é usar da racionalidade do neocórtex e racionalizar o límbico, as emoções, olhar para isso e refletir sobre isso. Como é que significa isso, então? É o seguinte: acontece determinada coisa em ti que aciona determinados gatilhos que você fica preocupado e que pode gerar uma certa ansiedade. O que que você pode fazer? Você sente isso, você é um ser pensante. Então, se você utilizar algumas perguntas sobre duvidar. Pô, mas será que é isso mesmo? Vamos pegar o caso da moça do celular. Será que é isso mesmo? Poxa, mas será que acabou a bateria? Será que estragou o celular dele? Será que ele deixou em casa? Será que está no offline? Será que ele está ocupado agora? Será que ele está em uma reunião importante e ele não pode estar atendendo? Estou falando aqui de mil situações. É a mesma que a pessoa quando está no trânsito lá e alguém erra uma manobra, e aí de repente a pessoa, mas o cara é um barbeiro, o cara é isso, aquele outro. Poxa, mas às vezes a pessoa está com um familiar no hospital, às vezes a pessoa dirige mal mesmo, está aprendendo, às vezes a pessoa está passando um mau dia, está lá e esqueceu, né? Está com a cabeça na lua, ou o carro estragou, pisca. Eu posso falar aqui de 20 alternativas, mas você já vai direto naquela que te aciona os gatilhos. Isso vai provocando emoções, emoções que não são satisfatórias. Então, a amostra do celular também. Agora veja, se a gente começa a duvidar, criticar e determinar que pode ser diferente, você começa a abrir umas janelas de luz ali, janelas Leitner, para começar a perceber coisas diferentes. Então, por exemplo, algo te acionou a emoção, algo que te botou os gatilhos lá não positivos, e que te deixa naquele estado de pensamento acelerado e vai, e é uma certa ansiedade. Como é que pode ser se você se perguntar, olha só, o que que é isso que eu estou sentindo? O que que é isso que eu estou sentindo? O que que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? Posso mudar isso? Posso mudar isso? Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso mudar isso? Caramba! A quem pertence isso? A quem pertence isso? Você está entendendo? Só de você fazer algumas perguntas, você já fica diferente. Se você ainda conseguir chegar num outro nível, olha só, além, putz, mas qual foi o fato, qual foi o evento que eu já passei ou que eu vivenciei na minha família, na minha infância, adolescência, sei lá quando que foi, que me levou a acionar esses gatilhos? E aí você começa a olhar para a vida como um laboratório da vida, um laboratório social das suas emoções, você começa a se testar, começa a perceber, porque isso acionou tal gatilho, mas de onde é que vem isso? Então, meus caros, é sobre você identificar.
aceitar, planejar e agir. Como é que seria isso no exemplo anterior do celular? Né? A moça que normalmente ficaria puta da vida, mandando um textão lá, brigando, mandando um monte de áudio, tirando fotos, chegando em casa tendo uma briga toda, mas de repente ela começa a exercitar. Uma coisa é ela fazer isso a primeira vez, outra coisa é ela fazer duas, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Porque certamente ela ficou traumatizada ali, ou teve grandes problemas, grandes eventos negativos, até começar a limpar essa história toda. Duvide, critique, determine que pode ser diferente. Faz sentido? Então, essa é a primeira forma de evitar. Segunda, olha lá, gente, contemple o belo, tá? E eu tô falando não é sobre achar tudo lindo, tá? Não é isso, não. Mas é sobre você transcender, é você sair dessa loucura do dia a dia, tá? Olhar além dos olhos, olhar a natureza com agradecimento, olhar o outro com beleza também, olhar ó, qual é o ouro branco que há por trás daquela pessoa, porque ela fez tal e tal coisa, procurar olhar o lado milagre, positivo da vida e das coisas que acontecem. E é um exercício de você falar assim, pô, agora eu quero pegar e abrir aquela janela Lightning lá e tentar ver essas coisas numa perspectiva diferente, iluminada, positiva. Shirley, seja bem-vinda. O Wilton também. De olhar com o outro. Não estou dizendo de achar tudo lindo, não, mas fazer o esforço de você falar, pô, mas como é que seria olhar tal e tal situação sobre outra perspectiva? Porque lembra que teu cérebro não consegue ter dois sentimentos antagônicos juntos. E se você faz esse esforço de falar, como é que seria observar isso de forma diferenciada? Pô, o teu resultado pode ser sim bem diferenciado. Essa é a segunda forma de evitar o transtorno do pensamento acelerado e da ansiedade e vai acalmando, tá? Lembro que tem toda uma relação com as coisas que você alimenta todo santo dia na sua vida. Terceiro, gente, é sobre estar presente. Estar presente, inclusive, para nossa geração, está sim necessitando de muito e absoluto treinamento. É o case do celular na mesa. Eu vejo em restaurantes, famílias indo fazer suas refeições. E já vi casos de pais e filhos, quatro, cinco pessoas na mesa, estando presente fisicamente, mas nada emocionalmente. E nem se conseguem conectar. Então, a pessoa não está ali. Né? A geografia chama de. Não é um não lugar, é outro termo agora, peraí. Mas enfim, ele tá num lugar do espaço virtual, ele não está ali. Ele não está ali. Ele não consegue nem lembrar do corpo dele. Enfim, existe um ritmo da sociedade, um ritmo das coisas que acontecem no mundo, e se você for nesse ritmo que está sendo imposto, volto a falar agora da nossa antropologia, do nosso corpo, você vai se perder. Eu vou me perder, você, todos nós, porque o nosso cérebro não é preparado para tanto estímulo, para tanta informação. Essas esses jogos, essas animações, esses smartphones, tudo isso é criado, inclusive, por verdadeiros arquitetos aí da atenção e do vício. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, ele explica categoricamente isso. Os filhos dos criadores das redes sociais, desses jogos, eles não assistem até uma certa idade, porque o cérebro não está preparado para isso. E veja, alguns países, dada essa relevância, já percebendo os reflexos negativos na sociedade, já começaram a proibir certos jogos, certas animações, certos smartphones até certa faixa etária, porque é demais mesmo, é muito além. É só perceber um jovem aí num certo jogo, ou as animações que tem, ou comparar o que se passava antigamente com o de hoje, é alucinante. Então, é, estar presente também requer um esforço, um treino, de você querer botar a tua energia estando com aquela pessoa que você está, para estudar, por exemplo, para ler. Eu vi uma entrevista um dia com Antônio Fagundes, que eu achei sensacional, que ele era um cara totalmente avesso às redes sociais.
E ele era um leitor exímio, tá? Assim, de livros e livros por ano. E de repente ele começou a usar as redes sociais e viu a dificuldade que ele tinha para ler, parar e se concentrar. Quanto é que nós conseguimos realmente ficar de tempo parado, concentrado num foco de uma coisa só? Pois é. Como é que está o cérebro de cada um de nós com esse tsunami? Volto a falar de informações. A gente não está acostumado. Então, cabe-se um retorno e diria-se um retreino para aquilo que você já foi um dia, de suportar um tédio, de suportar parar e estudar um material, de suportar ler um livro e fazer as outras coisas que vêm agora que eu vou falar aqui para você, né, que são nosso quarto e último formato de evitar tudo isso aí. Júnior, seja bem-vindo, Taxitur também, Flávia também, que seria, talvez acho que o mais importante elemento de todos, diz o autor, tenha um caso de amor com você. Vou repetir, tenha um caso de amor com você. É sobre você ter tempo de você com você, para você ir na sua academia e se desligar de tudo. Não é academia com celular, é você com você, numa academia, numa caminhada, num salão de beleza, fazendo uma natação aí que foi provado agora cientificamente esses dias, que é um dos esportes que mais trabalha a mente, porque você fica totalmente isolado do mundo, só nos seus pensamentos e ajuda, inclusive na longevidade, porque o cérebro está desgastando, gente. A gente tem uma quantidade diária de mentalizações e agito de energia. Isso tira a nossa energia também. Tem um caso de amor com você, é sobre parar um tempo também lá, eu vou tomar um banho de sol, vou parar, vou ficar numa boa. É sobre também você fazer exercício de respiração todo santo dia e começar a acalmar a mente, de fazer meditação, fazer uma coisa de cada vez. É sobre você parar de se comparar e ter um caso de amor com você. É sobre você também aprender a dizer não para os outros, delegar para os outros algumas ações. É sobre você viver mais esse presente. É sobre você também aceitar que nem tudo está no teu controle e que nem deve, nem tem como, e que é impossível ser perfeito em algumas coisas. É sobre você também investir tempo com amigo para bater um papo. É sobre você desenvolver e executar hábitos saudáveis. É sobre você escutar música relaxante, entre outras coisas, de você ter um tempo e um caso de amor com você todo dia, se dedicar a tempo, mas é você com você. Então, esses elementos que eu passei, o DCD, o contemplar o belo, o estar presente e você realmente desenvolver. Tem gente que precisa criar, hein, gente? Desenvolver, que fala assim, cara, eu não tenho tempo nem para ir num dentista. Eu não consigo parar um domingão, sempre tem que estar fazendo alguma coisa e preocupado, preocupado. Tem relação também com falta de amor próprio, gente. E é esses gatilhos todos que a gente falou agora aqui, às vezes de escassez, de preocupação, de tudo que está vendo ali, não dá certo. Essa conta não dá certo. E por isso que o cérebro não vai parando. E existe um formato, sim, tá? A gente está arrumando. São essas dicas aqui, né? Usem e abusem. Meus caros, espaço aberto aqui para colocações, para perguntas. Façam, tá? Enquanto vocês vão colocando alguma coisa aqui, eu quero aqui dizer para vocês que é, a ansiedade ela acaba sendo um transtorno em escalas globais nunca pensadas e que acontece especialmente no Brasil, tá? Entre os recordistas do mundo e que conversa intimamente com a forma que nós pensamos e concebemos as coisas. E a forma que nós pensamos e concebemos as coisas conversa totalmente com as informações que nós temos colocado para dentro do nosso sistema. Enfim, e essas informações
potencializam ou não dois conceitos abordados pelo Augusto Cury, que são as janelas Killer e as janelas Light ou Lightner, né? Positivas, negativas, escuras e de luz, né? E que elas têm uma relação muito próxima com os gatilhos que nós temos daquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos a nossa vida inteira. Então, cabe a nós assumir a pompa e o manche desse navio e executar um negócio chamado manutenção preventiva, né? Seja por as técnicas que eu expliquei aqui para vocês, sobre o autocuidado, sobre contemplar o belo, sobre realmente estar presente nas relações, sobre poder criticar, duvidar, determinar uma situação diferente, enfim, de fazer, né, uma vida diferenciada. Então, eu quero dizer aqui para vocês que a ansiedade, ela é como uma cadeira de balanço. Ela te dá algo para fazer. Ela dá. Mas, sinceramente, ela não leva a lugar algum. Já diz uma célebre frase que o que não dá para resolver, resolvido está. Então, você não tem como controlar todos os seus pensamentos, mas só você pode parar de deixar que eles controlem você. É sobre você olhar sobre essas coisas de forma racional, consciente e observar o que que pode ser feito, de onde é que vem isso, por que que isso aciona tal coisa, e começar a assumir uma pompa de diferente postura de realidade. Eu vou terminando aqui a nossa live Masterclass, convidando para que na próxima quinta-feira você esteja aqui com outros temas relacionados à inteligência emocional. E eu quero dizer aqui para vocês que eu selecionei duas frases aqui, uma do Joseph Delox, não, Ledoux, perdão, que é um neurocientista autor do Cérebro Ansioso, que ele diz assim, ó: ansiedade é uma resposta normal do cérebro a situações novas, a situações incertas ou perigosas. E isso, como falei para vocês, é altamente benéfico, satisfatório e normal. O problema, diz o autor aqui, ó, é quando ela começa e quando ela nunca desliga. Tem que olhar para isso. Por isso, se você fizer os nossos prints, eu faço questão de te mandar o material para você ir mais a fundo. Isso vai te ajudar, tá? E por fim, a Corey ten Boom, que é uma autora sobrevivente do Holocausto, ela tem uma frase que é altamente impactante e eu sei que vai mexer com vocês, que mexeu comigo. Ela diz assim, ó: a preocupação nunca tira a dor do amanhã, ela apenas tira a paz do teu hoje, do teu momento atual. Meus caros, quero publicamente agradecer vocês todos aqui. Nós utilizamos alguns autores para esse material. Eu quero mais uma vez, agradecer e assim que eu postar aqui no feed, pedir para vocês carinhosamente curtam, compartilhem, comentem. O Instagram entende, né, que é um material de peso, feito com carinho, com vontade. Eu sei que a gente pode ajudar as outras pessoas. Te vejo na próxima semana. Abraço, valeu. Tchau, tchau.